Boa tarde, queridos irmãos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 da parte segunda do Livro dos Espíritos, a vida espírita, espíritos errantes. A primeira questão é a 223. Kardec pergunta: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? E a espiritualidade responde: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Ou seja, meus irmãos, não há uma regra geral, né, para a reencarnação dos espíritos, porque isso é muito variável. A reencarnação, como nós temos estudado, né, é um instrumento de aprendizado para o espírito. Então, ela tem que atender às necessidades individuais de cada um. O Espírito Miramês nos esclarece que, quando conveniente, os mentores espirituais mostram ao reencarnante que seria o melhor para ele a volta sem demora. No entanto, há outros para quem a demora é caminho mais inteligente para recolher experiências necessárias à segurança da sua volta à matéria, entendeu? Então, o tempo que o espírito leva na erraticidade lhe permite refletir sobre os erros cometidos, né? Sedimentar o aprendizado já efetivado naquela encarnação e fazer o planejamento reencarnatório da próxima existência na matéria. Quando necessário, o espírito, em busca do aprendizado, ele vai fazer cursos lá no plano espiritual, ele vai desempenhar tarefas, não é? E assim a gente entende que ninguém fica parado, né, no plano espiritual. Continuamos a desenvolver nossa evolução enquanto estivermos por lá. A obra de André Luiz, né, a vida no mundo espiritual, através do nosso querido Chico, ele começa a nos esclarecer bastante, né, de como isso acontece no mundo espiritual, né? Então, há exemplos de espíritos na obra de André Luiz que reencarnam pouco tempo após a desencarnação, enquanto outros já se encontram há séculos no mundo espiritual, se preparando, cumprindo tarefas de aprendizado, né, buscando crescimento evolutivo. A reencarnação, então, ela propicia ao espírito a necessidade de trabalho pelas limitações da matéria, né? Quando chega aqui na matéria, o espírito tem que sobreviver, tem que estudar, tem que se alimentar, ter habitação. Isso tudo vai depender assim, de muito esforço da parte desse espírito, né? E ele vai desempenhar isso melhor se ele estiver atrelado ao cumprimento das leis de Deus, né? É importante que nós saibamos que a Terra é ambiente pedagógico para a evolução espiritual. Ela não é um local de castigo, onde o espírito vem para pagar, né? No sentido de punição. Isso está na Gênese. Então, ao longo das reencarnações, o espírito vai sutilizando o seu perispírito para atingir a pureza espiritual, né? O seu corpo celeste, chamado a túnica nupcial. Devido às vibrações pesadas aqui da Terra, o espírito, quanto mais iluminado, mais tempo normalmente espera para voltar à mesma, com missão divina, para instruir e dar exemplo de amor à humanidade, né?
Ramatiz nos esclarece que o nosso Mestre Jesus, quando esteve aqui em missão, né, o espírito mais evoluído que habitou a Terra, ele levou 1000 anos de descenso vibratório para adensar o seu perispírito e poder estar aqui conosco. Mas a Terra foi muito hostil com ele, né? Crucificamos o Mestre. Será que não crucificaríamos de novo, se ele voltasse? Então, já na Idade Média, temos Santo Agostinho, né? Que também passou maus percalços, porque se dedicou à obra do Mestre, né? Então, é aquela história. Todos nós que estamos aqui nos esforçando para aprender, fazemos parte daquele grupo que Jesus falou. Vejam quem tem olhos de ver. Então, a gente já vai entender que é muito distante na Terra o tempo que chega um missionário, é de tempos em tempos. E a diferença é que no plano espiritual, como o ambiente é propício, é tudo sutilizado, tanto a elevação dos espíritos que lá estão, quanto o próprio plano espiritual mais sutilizado, essas reencarnações se fazem de forma mais rápida, não tem esse tempo todo como aqui na Terra a gente precisa para sermos visitados por um espírito de luz em missão para nos guiar, né? Então vamos avançar para a questão 224, que é a alma no intervalo das encarnações. Aí a espiritualidade responde: espírito errante, que aspira a novo destino que espera, entendeu? Ou seja, o espírito errante, ou o livre, ou o espírito livre, é sempre aquele que ainda precisa reencarnar para progredir, não é? A liberdade cresce com o crescimento da alma, não é? Então, para nós crescermos, nós precisamos do autoconhecimento, né? Para que possamos fazer a reforma íntima e, assim, conseguirmos um dia transpormos a porta estreita que nos liberta da roda de reencarnações, né? Vamos para a questão 224A. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, o tempo aqui na vida material ou lá na erraticidade depende da nossa necessidade de aprendizado. Portanto, é diferente para cada um de nós, não é? Paulinho, você quer falar? Oi, Norma. Só lembrando aí que o Carmélio citou, né, sobre o Asclépios, né, que ele demoraria cerca de 700 anos entre uma encarnação e outra, né? E lembrar de Ramatiz, né, que as pessoas acham uma coisa estrondosa dizer que um espírito levou 1000 anos para fazer o descenso vibratório e reencarnar, né? Isso, é o que eu acabei de exemplificar, né? Então, é isso mesmo, Paulinho, porque eles estão muito sutilizados, né? O perispírito deles já estão com a túnica nupcial, praticamente, né? Enquanto anjos ainda conseguem sutilizar-se e reencarnar-se, mas depois que ascendem a pureza total de arcanjo para cima, aí não conseguem mais, né? Então, assim, o espírito Miramês diz que a maioria dos espíritos obedece à inspiração dos benfeitores espirituais que os aconselham num certo preparo para depois tomarem novos corpos na matéria, não é? Em etapas diferentes das que tiveram. Agora, para isso, tem a formação das colônias espirituais,
que é justamente para orientar esses espíritos que estão na erraticidade, né? De maneira a aproveitar o tempo na obediência às leis naturais. Afinal, uma semente no solo precisa de tempo, né, meus irmãos, para desabrochar. Bom, o espírito, então, evolui tanto no mundo espiritual como aqui na matéria. A importância dessa permanência maior ou menor do espírito na erraticidade é para ele agregar novos valores, novos princípios, com certeza que irão contribuir para a sua nova existência carnal. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, nós temos um exemplo de reencarnação rápida, né? Por 2 vezes consecutivas, do nosso irmãozinho Júlio, né? O Júlio, segundo André Luiz nos narra, né? Ele tinha mais 2 amigos, ele acabou seduzindo a esposa de um amigo e causou, né, aquela dor naquele amigo que teve que sair da cidade por causa do amor próprio ferido. E o Júlio assumiu o compromisso com a esposa do amigo. Mas a moça era afastada das leis espirituais de Deus, né? Então, ele só conviveu meses com ela. E ela acabou se deixando seduzir pelo terceiro amigo, que era dos 3 amigos, tá? E o Júlio, que fez o amigo passar por aquela dura prova, ele não suportou a dor que ele passou quando foi abandonado. Então, ele tenta o suicídio. Ele toma um veneno, né? Mas ele é socorrido a tempo e ele não morre. Mas ficaram sequelas muito duras, né? E ele não suportava aquelas dores, porque ele tinha lesionado o laríngeo dele com a ingestão do veneno. Então, ele vai e joga-se num rio e morre. Conclusão, esse espírito, ele passa por 2 reencarnações curtas e seguidas. Então, essa diferenciação, que uns têm que bater lá e voltar, porque precisam restaurar-se perispiritualmente. Então, ele tem uma primeira reencarnação, que ele desencarna aos 11 anos, por afogamento. Mas dessa feita, não era ele que estava querendo, ele estava se debatendo para não morrer, e para aprendizado, a madrasta, que estava próximo, não o socorreu. E aí, depois, essa mesma madrasta concebe uma gestação, e quem vem de novo? Ele próprio. Aí ele vem, mas aí ele dura meses só. Porque nessa segunda reencarnação, curtíssima, né? Ele veio com o propósito de restaurar o chakra laríngeo, que ele deformou com a ingestão do veneno. Então, ele pega um croup, que naquela época, no século XIX, não tinha cura, e aí ele desencarna. Então, para a gente ver que foram rápidas essas passagens dele, a reencarnação, né? E tem outros casos que não, que são demorados, né? Assim, a gente vai vendo que a cada vez que a gente infringe as leis de Deus, a gente vai criar essa necessidade, maior ou menor, no tempo que vamos permanecer na erraticidade, né? Vamos a 224b. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Aí a espiritualidade responde: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue,
a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito, não é? Então, ela pode, então, ser voluntária, a reencarnação, né? Com o espírito participando do planejamento reencarnatório, mas isso depende do nível de consciência do espírito, né? Se ele reconhece o que fez e ele mesmo sente a vontade de alguma forma, reparar aquilo que ele fez, buscando promover uma programação reencarnatória para resgatar isso. Nesse livro, Entre a Terra e o Céu, o pai do Júlio, que perdeu ele 2 vezes, foi o amigo que roubou a mulher dele, entendeu? Então, é isso, é o espírito que ele mesmo, já tendo consciência, ele programa de voltar para amparar aquele que ele feriu no passado, para ele se restaurar, entendeu? Agora, outros pedem que ela se prolongue para continuar estudando, né, lá nos cursos que a espiritualidade dá e nas tarefas que eles executam como espíritos livres, né? Então, André Luiz é um exemplo, não é? Ele também não foi considerado, assim que chegou no plano espiritual, como um suicida, né? Involuntário, mas foi. Então, mas ele desenvolveu tanta coisa lá que olha como ele se elevou espiritualmente, não é verdade? Agora, a punição que Deus lhes inflige a espíritos que são empedernidos no mal, usam a sua inteligência para a prática do mal. Então, esses espíritos, eles têm grande tendência de nascerem com algum problema nas faculdades mentais. Nós já demos aqui um exemplo daquele livro Pontos e Contos, do irmão X, através do Chico, do Grande Cabeça, né? Aquele advogado famoso, mas que pegava qualquer causa, desde que lhe rendesse altos rendimentos, né? Não se importando em forjar provas. Então, ele era considerado um grande cabeça por isso. Então, como punição que Deus inflige, ele nasce com hidrocefalia, impedido de utilizar aquela inteligência para ele valorizá-la. A espiritualidade diz, irmão X diz, que ele teve um inchaço de inteligência, por isso nasceu, não é, com aquilo. No livro Ação e Reação, também psicografia do Chico pelo André Luiz, tem o exemplo do irmão Silas, um benfeitor que orientava André Luiz no plano espiritual, com prestimosos serviços prestados nas regiões infernais, lá nas regiões umbralinas inferiores, né? Portanto, ele era um espírito nobre. Mas o que estava acontecendo com o Silas, né? Ele estava lá há 20 anos tentando reencarnar e não conseguia. E aí ele conta para André Luiz por quê. E aí ele fala para André Luiz que enquanto ele esteve na última reencarnação, ele era um filho único de um pai muito bem-sucedido como advogado e a mãezinha dele um espírito muito bondoso. Então, ele, apesar de ter se formado, ele nem precisava trabalhar, porque a família tinha uma condição muito abastada. Aí, o que o Silas faz? Ele resolve ser solteirão e vai tocando a vida. Só que o paizinho dele enviúva aos 65 anos e desposa uma jovem de 32. E aí ele começa a se preocupar com a herança, dividir a herança com a madrasta. Aí ele vai e envenena a madrasta, entendeu? Ele envenena. Agora que ele já passou 20 anos no plano espiritual, que ele já prestou serviços nobres lá, ele não consegue reencarnar, porque, embora os pais dele já chegaram à conclusão que poderiam reencarnar, recebê-lo de novo como filho, para ele reparar, regenerar-se com essa moça, ele não consegue localizar essa moça no plano espiritual. E ele fala isso para o André Luiz chorando,
Aí André Luiz fala para ele assim, mas será que os benfeitores não sabem onde ela está? Aí o Silas responde, eles sabem, mas não podem resolver os nossos problemas por nós. Faz parte da minha colheita a dificuldade de encontrá-la. Então é isso, meus irmãos, é essa punição regenerativa vinda do alto para nós. Vamos avançar para 225. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Aí a espiritualidade diz não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Ou seja, a espiritualidade está nos mostrando que há espíritos errantes de todos os graus na erraticidade. Portanto, ela não caracteriza o estado só de espíritos inferiores, como Carmélio nos falou, né? Quantos espíritos muito evoluídos lá estão, não é? Auxiliando os que chegam. Há espíritos superiores que já estão ali bem próximos da perfeição, mas ainda não estão totalmente puros. Como foi o exemplo do Silas, não é? Outro exemplo, Emmanuel, não é? Ele foi o Públio Lentulus, né? Ele foi o Emmanuel, que era o guia espiritual do Chico, e ele já está reencarnado entre nós. Então, estava muito próximo já de um espírito puro, mas ainda com necessidade de reencarnar. O próprio André Luiz, né, deu passos largos na evolução, lá no plano espiritual. O espírito Miramês diz que a encarnação é um estado transitório, limitado pelo desgaste natural que sofre o corpo, para nos dar nova oportunidade. Com a desencarnação e a reencarnação, passamos por transes que nos despertam valores guardados nos centros da vida. São emoções que nos levam a melhorar. Então, o espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Na erraticidade, existem várias colônias espirituais e postos avançados de socorro, onde os espíritos recém-desencarnados são recebidos e instruídos. Aqueles mais endurecidos acomodar-se-ão em lugares compatíveis com os seus sentimentos, as suas vibrações, sem, entretanto, ficarem órfãos da bondade do Criador, pois sempre receberão, por misericórdia, a visita dos benfeitores da verdade e do bem comum. Quantas vezes Clarencio foi no umbral tentar resgatar André, né? André que não o enxergava, mas ele ia lá, o benfeitor Clarencio, né? Só quando André levou o pensamento a Deus é que pôde vê-lo ali e sair daquela região. Então, vamos para a última questão. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição, esses se encontram no seu estado definitivo. E Kardec complementa, no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material, e aguardando nova encarnação para se melhorarem, e espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais da reencarnação. Então, a gente percebe que esses termos são didáticos, né? Que Kardec coloca para nós entendermos bem que os errantes são aqueles que
estão desencarnados, mas que vão precisar continuar a reencarnar para evoluir. Os encarnados somos nós, que estamos aqui na matéria com o corpo material. E os puros são aqueles que já não têm mais nenhuma influência da matéria em seu psiquismo. Eles estão moralmente e intelectualmente superiores, desenvolver as duas asas do amor e da sabedoria, né? Então, eles não precisam mais sofrer provas nem expiações. Os espíritos puros, ao transporem a porta estreita, não é? Eles atingem a comunhão com Deus. Ou seja, atingiram o limite evolutivo do espírito comum, né? Criatura de Deus, que a criatura de Deus pode alcançar. É o limite final para a gente evoluir, que é o ponto alcançado pelos arcanjos, pelos cristos, né? Que, como o nosso colega falou no início, eles de lá são co-criadores de Deus. São os deuses com D minúsculo, porque o D maiúsculo é só o Pai. Esse tem a liberdade, né, de evolução, infinita, não é? Então, para que nós entendamos isso, é preciso entender a verdade, né? Por isso que nos foi dito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Todos nós temos a mesma essência, né? Começamos do princípio evolutivo, não é? Simples e ignorantes, e vamos evoluindo, dependendo das nossas escolhas. O Evangelho do Cristo é a luz, meus irmãos, para caminharmos em direção da condição de espíritos puros. A caminhada é sempre para cima, para o alto, para a frente. Muita paz, meus irmãos. Agora o nosso irmão Sérgio, né? Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Nós vamos dar continuidade, então, a esse capítulo, o capítulo 5, o capítulo 6, né? Espíritos errantes, vida espírita, com as questões de 227 a 233. Eu vou fazer aqui um apanhado a respeito de um aspecto, porque, ao fazê-lo, ficam mais fáceis as observações a respeito de todas essas questões que estão por vir. Além do mais, eu acho interessante abordar esses aspectos. Desculpa. Abordar esses aspectos, porque trazem informações, de certa forma, bastante interessantes para todos nós. Vamos lá. Quando se faz um processo terapêutico, e vocês vão entender tudo porque eu vou falar assim, quando se faz um processo terapêutico baseado no conceito da reencarnação, 3 vieses básicos se apresentam para aqueles que seguem essa linha. O primeiro viés, epistemológico, ou seja, da base do conhecimento do sujeito para aquele tipo de trabalho. O primeiro viés, ele vem das obras da doutrina espírita. As obras da doutrina espírita são fundamentais. Dentre eles, o Livro dos Espíritos, as obras de André Luiz, e todas aquelas que trazem, Ivone Pereira dos Santos, que trazem as informações exatamente ao encontro da titulação deste capítulo 6, que é a vida espírita. O outro viés é um viés que busca a associação com a ciência. Não que
os informes dados pelos amigos espirituais não sejam voltados ao aspecto científico. Tanto que o livro que nós estamos estudando, né, é um livro filosófico em relação à doutrina, mas ele é base fundamental para o livro científico do Pentateuco, que é o livro dos médiuns. Então, o segundo viés que se apresenta é aquele em que vários estudiosos de vários países, sem qualquer tradição com relação a esses aspectos da reencarnação, eles apresentam, colhem informações a respeito de casos em que as pessoas demonstram uma lembrança de outras vidas. Então, nós temos também uma farta documentação a respeito de casos muito bem apresentados, muito bem explicitados, de pessoas que, nesta vida, lembram-se de acontecimentos de outras vidas, dando dados, assim, com precisão, local, cidade, e o mais interessante é que são pessoas que não poderiam ter aquele conhecimento. E o terceiro viés é o viés de uma linha de raciocínio psicológico para auxiliar aquelas pessoas que buscam o tratamento psíquico através de uma linha, como eu repeti, relativa à reencarnação, usando, por exemplo, a regressão a outras vidas, que é uma ferramenta das chamadas terapias de vida passada. Uma das linhas dentro da terapia de vida passada, que é a psicoterapia reencarnacionista, que difere muito pouco de todas as outras, difere basicamente no aspecto de que todas as outras linhas consideram a reencarnação uma hipótese de trabalho. E a psicoterapia reencarnacionista considera a reencarnação uma certeza de trabalho. E na psicoterapia reencarnacionista, no processo de regressão, que é um processo em que a vida que o sujeito vai acessar é espontânea, não é direcionada, vamos àquela vida em que haja um trauma, assim, ou que você ficou preso, por isso você tem a claustrofobia, você ficou preso numa prisão lá na época da Revolução Francesa, não é assim. Você deixa que o sujeito acesse aquela vida. E nessas regressões, o que se dá é que o sujeito relembra a sua vida, ele desencarna, ele tem um processo de turbulência, posteriormente, via de regra, ele, em função do seu processo vibracional, ele vai para uma camada mais difícil, como, por exemplo, aquela de André Luiz, e, a partir de um determinado momento, ele é resgatado, porque há necessidade da continuidade da nossa evolução, ele é resgatado, levado a uma colônia para o seu processo de recuperação nos hospitais do astral e, a partir daí, um processo esclarecedor, explicativo e um levantamento de tudo aquilo que ele fez aqui neste planeta, uma vez que ele veio aqui para fazer a sua reforma íntima, como todos nós. Então, essa basicamente a ideia que se tem do processo do sujeito. Nessas regressões é percebido isso. Dito isso, nós começamos, então, com a questão 227. E vocês, então, entenderão por que eu comecei dessa forma. De que maneira se instruem os espíritos errantes, e aí lembrando, como a Norma falou, o sentido de errante, né? Aquele que está no plano espiritual e que vai ter necessidade de reencarnar, de que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós.
Olhem a resposta. Estudam o seu passado e procuram um meio de se elevarem. Vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que ele, e isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Então, fazem um levantamento, verificam o que aconteceu, quais são os processos e quais são os seus equívocos, aonde tropeçaram, vão aprender no plano espiritual, e daí nós sabermos que tanto desencarnados como encarnados, em determinadas ocasiões, vão para encontros lá no plano espiritual de esclarecimento. Né? Nós temos aí tantos depoimentos desse tipo de acontecimento. Mensageiros da Luz tem várias dessas palestras que são apresentadas com irmãos dos dois lados, do plano denso nosso e do plano sutil. Então, é um levantamento do que fez, o que pode fazer, o que deve fazer, um esclarecimento, um aprendizado, para que depois, através de uma programação reencarnatória, nós possamos fazer o nosso processo de desenvolvimento. A questão 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? A resposta: os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam a do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira permaneceriam à primeira ordem. Então, aqui nós vemos que o que nós levamos para o plano espiritual, e nós sabemos disso, é o nosso patrimônio de aprendizado, nosso patrimônio de evoluções e de entendimento. A paixão humana, tanto no seu aspecto positivo como negativo, elas são nossos patrimônios. São nosso patrimônio. E nós os levamos, via de regra. Essa ideia que os espíritos, veja só, elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões, e é verdade, mas ela não é a via de regra de nós aqui presentes. A via de regra é que nós levamos essas paixões, esses sentimentos, essas nossas angústias. Por mais esclarecido que seja, por exemplo, um espírita, ele é tentado, por exemplo, na perda do corpo de carne e osso, reconhecendo a situação, há um movimento de paixão, de amor, um movimento natural de querência, de saudade, e não é incomum que espíritos conhecedores de todo o procedimento, por exemplo, ainda durante um certo tempo, estejam próximos dos seus familiares, para verificarem se eles estão bem, se eles conseguiram se reorganizarem, numa ansiedade de dizer que tudo é verdade e que eles não se preocupem, porque toma conta de nós o sentimento do amor, neste caso, a saudade, a paixão, e muitas vezes vai fazer com que nós nos deixemos arrastar por eles em detrimento do nosso conhecimento. Então, nós carregamos essas paixões conosco. Questão 229. Por que os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam as suas más paixões desde que vêm os seus inconvenientes? Resposta: tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acredita que, ao deixá-lo, perderão esse defeito? Após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiverem paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas mais, pois o espírito não está inteiramente desprendido. É apenas por momentos em que ele entrevê a verdade como para mostrar-lhe o bom caminho. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer uma citação. Existe um estudo com relação
a doutrinação dos nossos irmãos do outro lado da vida, mas existem irmãos que, ao se darem conta de aspectos particulares de estarem num plano sutil, em que sua estrutura molecular dá a eles, por exemplo, a capacidade de não serem visíveis à maioria das pessoas, eles acham que aquilo é uma vantagem para as suas paixões materiais. Então, isso é muito comum no processo doutrinatório, as pessoas dizerem, esses espíritos, nossos irmãos, chegarem e dizerem que agora ficou melhor, porque ele pode fazer uma série de coisas que ele não podia fazer, e ele fica preso naquelas coisas. A linha de atuação muito interessante com relação à doutrinação desses espíritos é nós nos lembrarmos, por exemplo, de alguém que se perde na noite, ou alguém que se entrega para as drogas, um adicto, ele não é uma pessoa feliz. Por mais que ele diga que está bom, que ele está feliz e tudo mais, ele traz consigo uma série de dores na sua alma. E é através dessa brecha, das dores na alma, da conversa com ele, da demonstração da não felicidade, da perda de oportunidade que ele tem neste momento, de entendimento, de capacitação, de percepção de que nem tudo está no plano físico, é que ele tem a chance de poder aproveitar aquele instante. E, via de regra, com um trabalho sincronizado, é claro, com o mundo espiritual, que faz praticamente toda a parte, né? Nós, ao final, num processo doutrinário, é apenas a tinturação final para aquele espírito, ele se dá conta da oportunidade que ele tem na mão. 230, o espírito progride no estado errante, pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Olha só, ele vai para o plano espiritual, ele tem todas aquelas palestras, todas aquelas orientações, ele faz uma avaliação da sua vida, de seus equívocos, e aí nós entramos com uma coisa interessante, que o Freud chamaria de compulsão à repetição, e esse é um problema até dos suicidas, que têm compulsão à repetição, são repetitivos nos seus atos e têm que vencer aquela situação. Nós, então, vemos que é feito uma análise, uma avaliação, e o sujeito está entendendo tudo. E eu cito André Luiz. André Luiz estava entendendo tudo, primeiro aluno da turma, vai ter a oportunidade de voltar à sua casa. Quando chega lá e vê que tem um sujeito na cama que era dele, que não tem os retratos dele, que a situação mudou toda, o primeiro momento do André, o André já baixa totalmente a vibração, e no filme, interessante, tão interessante quanto a nossa imaginação ao ler o livro, o André imediatamente muda de vibração e de plano vibracional. Aquilo tudo se transforma, as nuvens negras surgem em torno do André, e ele sabia tudo. É aquela tal história do centro espírita. No centro espírita, né, ali na Ramatiz, naquela descidinha da escadinha, vem duas pessoas correndo. Aí, não, minha irmã, por favor, passe à frente, pelo amor de Deus. Não, assine você primeiro, fique à vontade. Beba água na minha frente, tudo bem, está perfeito. O negócio é depois, quando sair ali no orelhão. O negócio é quando pegar o carro para verificar se ela levou uma fechada, se vai ter uma dificuldade, se não vai. Ou se ele vai pegar o metrô, ali, metrô em direção a Pavuna, 6 horas da tarde, se ele vai deixar a senhora mais idosa sentar lá no banco que ele é de direito, ou a cotovelada vai comer. Então, é exatamente isso. Estou fazendo uma ampla comparação com essa situação. Lá no plano espiritual, entendi tudo, aprendi tudo, mas com o véu do esquecimento. E a volta aqui, as questões terrenas, tudo se exacerba novamente. E é aqui que a prova vai acontecer. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Tem 1 minuto. Mais ou menos segundo os seus méritos.
sofrem as paixões cujos germes conservam ou são felizes segundo a sua maior ou menor desmaterialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar-se à vontade. E isso é uma punição. Então, são felizes ou infelizes? Com o meu entendimento das coisas, ao estar no plano espiritual, eu verifico a grandeza divina, percebo que aqueles sofrimentos foram esclarecedores, foram didáticos, que eu fui ao encontro deles, que aquilo pode me trazer, através das más escolhas que eu fiz, um entendimento para as boas escolhas, e há uma percepção de que uma paz espiritual para comigo. E aí uma paz espiritual me trazendo um momento de felicidade, usando essa expressão, ou pelo menos momentos de alegria. Mas se eu estou aprisionado nas paixões, eu vou estar angustiado, eu vou estar infeliz. Então, se eu estou aprisionado com relação aos meus bens, eu estarei infeliz, porque eu perceberei que não os trouxe e que eles, para mim, perecíveis, para todos perecíveis, e Jesus assim nos ensinou, não é? Sobre aquilo que enferruja, sobre aquilo que pode ser corroído, mas eu vou estar atrelado àquilo. A minha infelicidade vai ser relativa aos bens materiais, por exemplo, ou às paixões, e eu vou me tornar um íncubo, um súcubo, prisioneiro daquela paixão, achando que o outro é minha posse. E eu não vou ser feliz, absolutamente. E a 232, vou correr aqui, na 231 teria mais algumas coisas a dizer, mas... Não, Sérgio, 5 minutos de prorrogação. Eu vou na 232, 233 e aí volto nas 231. 232. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos conforme. Quando o espírito deixa o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ainda ao mundo em que viveu, ou ao mundo do mesmo grau, a menos que, durante sua vida, tenha se elevado. Esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois, sem isso, jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro, nada mais faz do que os entrever. E é isso que lhes dá o desejo de melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e pode habitá-los. Vou dar um exemplo, né? O texto é claro, mas eu vou dar um exemplo. O André, ele falava com a mãe dele quando ele dormia. Ele dormia e desdobrava, porque a mãe do André estava em outro plano. Então, aquilo que nós fazemos quando dormimos aqui, desdobramos e somos levados, por exemplo, àquelas palestras com os amigos espirituais, com irmãos mais evoluídos do que nós, muito mais, e vamos lá a perceber, no plano espiritual dá-se da mesma maneira. Cada um de nós vai estar na sua correspondente vibração. É por isso que, muitas vezes, espíritos que desencarnam, né, como, por exemplo, essa dolorosíssima tragédia que nos assola aí em Petrópolis, espíritos que desencarnam juntos podem ir para locais diferentes. Mesmo recebendo aquele atendimento, irão de acordo com suas capacidades vibracionais. Não necessariamente estarão todos juntos. Eu lembro de uma doutrinação na equipe que estava sob meus cuidados lá na escolinha, e um espírito, ele chegou e ele muito zangado, porque ele estava cavando e buscando os seus filhos e a mulher que tinham sido soterrados. E ele disse: eu aqui sujo de lama, lutando, você, em vez de me ajudar, você me traz até aqui. Faz muitos anos,
Eu não vou saber explicar ou dizer, né, reportar ipsis verbis o que ele falou, mas era algo dessa ordem. E aí o pessoal, até da equipe, ficou muito assim, e o mundo espiritual me deu uma cola, e eu disse que ele sabia que os filhos poderiam estar mortos, e ele se deu conta, e eu disse a ele que eu tinha uma grande notícia para dar para ele. E a grande notícia que eu disse foi o seguinte: você também morreu. E se você morreu, na maneira com que nós dizemos, e você está falando aqui comigo, você pode ficar com o coração em paz. Mesmo que você não encontre os seus filhos e a sua esposa. Se você superou e passou pela carne e você está vivo, é sinal de que eles também estão. Então, fique com o coração em paz, de que aquilo que está debaixo daquela terra são apenas os corpos físicos, e tal e qual você, eles estão vivos. E na questão 233, os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores, vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. É claro, nós precisamos da ajuda de irmãos que tragam e equilibrem não só o conhecimento das coisas materiais, mas o conhecimento espiritual, o saber. A Norma, se não me engano, disse que Emmanuel estaria já. Pois é. Então, Emmanuel estaria aqui, Ramatiz e todos que estiveram aqui, né, em suas diversas jornadas, porque são esses espíritos que vão empurrar, ajudar-nos, dar-nos força para que nós possamos seguir em frente. Com relação a 231, finalmente, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar-se à vontade, e isso é uma punição. Eu queria comentar aqui essa questão da punição, longe de mim fazer qualquer observação ao Livro dos Espíritos, eu queria abordar um outro aspecto. Então, não é conflitante com o que está aqui, não. Eu queria abordar o seguinte aspecto. Muitas vezes, nós, por incrível que pareça, no plano espiritual, entendendo as coisas, o mundo espiritual, nós queremos vir até aqui, a este planeta, com uma série de questões e problemas kármicos, já marcados na programação reencarnatória, para uma aceleração da nossa evolução. Mas o mundo espiritual, na sua sabedoria, não permite. E é por isso que é sábia a fala de que a cada um de nós é dada a cruz de acordo com a nossa capacidade de carregá-la. Muito obrigado pela paciência. Desculpem aí qualquer observação. Fiquei aqui, teve um tempo aqui que eu entrei numa tosse danada, mas é isso aí. Fiquem com Deus. Namastê. Sérgio? Pois não. Quando você falou da questão punição, né, acho que cabe mais a palavra responsabilização, né? Sim, sim. Muito bem colocado. Muito bem colocado. E lembrando a todos os nossos irmãos que vão assistir a esse vídeo, e carinhosamente o que foi chamado de escolinha pelo Sérgio, é a escola de médiuns da Sociedade Espírita Ramatiz, no Rio de Janeiro. E também conta aqui com a presença do presidente da Fraternidade Espírita Amor e Paz, Sebastião Ribeiro, e que também conta aqui com a presença do Hernandes Peçanha, presidente fundador do Grupo Universalista Maria de Nazaré. Não, que são, Paulinho, dois pilares da construção e do desenvolvimento da Sociedade Espírita Ramatiz. Exatamente. E alçaram voos para montar seus próprios trabalhos, né?